Olá pessoal, eu sou Fábio Chazin. Esse é o quarto capítulo da série O Brasil é do Brasil. É hora de renovar o Brasil. O tema de hoje é dinheiro e felicidade. O momento não é para brincadeira, mas eu vou arriscar começando com essa história. Uma vez perguntaram para o ator e diretor de cinema Woody Allen: você acha que dinheiro traz felicidade? E ele respondeu: acho que não. Mas traz uma sensação tão parecida com felicidade que precisa ser um expert para saber a diferença. Bom, parece que ninguém discorda disso. O americano médio tem mais dinheiro que o brasileiro médio. É por isso que ele é mais feliz do que o brasileiro? Não necessariamente. Mas é inegável que se o brasileiro médio tivesse o dinheiro que o americano médio tem, ele seria mais feliz. Se é assim, cabe a pergunta: então por que não tem? Os economistas e os políticos de cima daquele trono do saber explicam o que o Brasil é subdesenvolvido e tem um caminho a percorrer até chegar no futuro. Mesmo se conformando com isso, por que não procurar saber se o Brasil está percorrendo esse caminho com a velocidade que ele poderia? Será que está com o freio de mão puxado? Não tem que ser economista para entender que uma economia cresce quando ela gira. Investimento, produção, consumo, investimento, produção, consumo. Quanto mais rápido, melhor. Vamos comparar a nossa vida de brasileiros com a vida dos americanos. A renda do americano médio é 7 vezes maior que a renda do brasileiro médio. Mas ele só paga 4 vezes mais imposto do que o brasileiro. A diferença ele usa para consumir e investir para garantir o seu futuro. E porque consome mais, a produção per capita dos Estados Unidos é muito maior. É 11 vezes maior por cada cidadão. Quem produz no Brasil, ao invés de produzir muito, ganhando pouco por unidade, prefere vender pouco com larga margem de lucro. Pelos dados do Sindipeças, o Sindicato dos Fabricantes de Peças para a Indústria Automobilística, o lucro das montadoras no Brasil é 4 vezes maior do que nos Estados Unidos. E os impostos também, 4 vezes maior. Do lado do crédito, a situação do Brasil é inacreditável. Com uma inflação comparável aqui nos Estados Unidos, os juros do cartão de crédito são 20 vezes maiores para o consumidor brasileiro. Tudo isso para inibir o consumo, pois dizem os economistas iluminados, senão a inflação dispara e o tomador não paga. Isso lembra aquela outra anedota do inglês que pretendeu reduzir o custo com a alimentação do seu cavalo. E quando o cavalo quase tinha aprendido a viver sem comer, ele morreu. É burrice ou má fé? Inibir o consumo é manter o país na pobreza. O país não tem política de investimento, tem política de especulação. É de se perguntar, de quem é esse país? Que Congresso Nacional é esse que aprova destinar 15% do orçamento para os bancos e só 5% para surrada saúde e educação juntas? 3 vezes mais para os bancos, só de juros. Por que não falar que a Operação Lava Jato, depois de todo esse esforço, em 4 anos, conseguiu recuperar 2 bilhões de reais para os cofres públicos, enquanto a Receita Federal, numa canetada, perdoou 25 bilhões de multa ao Banco Itaú. O tanto quanto ganha num ano no país. De quem é o país
onde os únicos que crescem são os bancos. Não tem dúvida que andando com o freio de mão puxado não podemos avançar. Mesmo pagando metade dos impostos, o americano desfruta de um orçamento público per capita de 50% maior do que o cidadão brasileiro. Qual é o segredo? São dois. O primeiro é o estímulo ao consumo, que é efeito de programas de incentivo à criação de empregos e de renda. Mas a ferramenta mais importante é o crédito ao consumo. Quanto menores os juros, maiores o estímulo ao consumo. A liberalização de importados, respeitando o equilíbrio da balança comercial, alivia a pressão inflacionária e fomenta a luta do produtor brasileiro pela competitividade e o leva a investir, se os juros forem decentes. Quem ganha com isso? Todos, menos os bancos especuladores de juros escorchantes que seguram o giro da economia. E o outro que perde é o gestor público burro ou mal intencionado que faz dos impostos uma atividade fim, ao invés de fazer deles uma atividade meio, como é o caso dos impostos sobre cigarros e sobre as bebidas, por exemplo, que são tão altos que o governo não pode mais viver sem eles e acaba tendo uma relação simbiótica com os vilões. E o segundo segredo para o cidadão brasileiro ter tanto dinheiro quanto o cidadão americano, ou pelo menos evitar que o dinheiro público não vá parar no lugar errado, é ter um sistema de escolha dos representantes no Congresso Nacional baseado no voto distrital, em que o eleitor conhece o candidato e assim pode exigir que ele, se eleito, o represente de verdade, ao invés de representar outros interesses. Enfim, com o voto distrital, o cidadão brasileiro poderia exercer a sua cidadania, assim como fazem os americanos. Bom, por hoje ficamos por aqui. No próximo capítulo, pretendemos falar um pouco mais sobre o distrito, que é a célula da federação. Brasil do Brasil! É hora de renovar o Brasil. Inscreva-se para receber os nossos próximos vídeos. Até a próxima!